Bom dia, meus lindos do 7º ano. Professor Douglas com mais uma aula de história pra vocês. Hoje, né? Cenáriozinho legalzinho, coloridinho, atrás cheio dos fruque-fruque, cheio dos trique-trique, né? Mas eu achei que ficou bem legal, achei que ficou bem alegre, bem divertido, para dar uma brilhantada na minha aula aí. Gente, nós falamos sobre a Reforma Protestante. Nós falamos que essas mudanças da Idade Moderna agora chega na igreja, chega na religião. E a primeira que nós falamos foi o luteranismo. Só para a gente dar uma recapitulada ali, para vocês lembrarem, tá? Luteranismo, Martinho Lutero, Alemanha, 95 teses pregadas na porta da Basílica de Lindenberg, tá? Que era uma das principais ali da Alemanha. O que eram essas 95 teses? Tudo coisas que Martinho Lutero discordava da Igreja Católica. Por que mesmo, professor? Porque a Igreja Católica estava passando por um momento ali meio ruim, corrupção, venda de indulgências, venda de relíquias, e o monge Martinho Lutero estava descontente com toda essa situação. Então ele acaba se revoltando contra a igreja e ele leva uma boa parte de seguidores com ele ali, tá? Nós falamos já também sobre o calvinismo, mas nós falamos sobre o calvinismo fora da apostila. Agora eu vou falar para vocês sobre o calvinismo dentro da apostila de vocês, que está na página 159. Abram suas apostilas e vamos começar, tá? As ideias defendidas por Lutero. Vamos parar para pensar que as outras reformas protestantes, elas foram influenciadas pelo luteranismo, por Martinho Lutero. João Calvino não foi diferente, tá? João Calvino ele se inspira em Martinho Lutero, só que agora é na Suíça e não na Alemanha, tá? As ideias defendidas por Lutero e toda a movimentação do Sacro Império Germânico se difundiu pela Europa. Em algumas localidades não encontraram eco. Em outras, no entanto, foram amplamente difundidas. A possibilidade de diminuir a influência da Igreja Católica na Suíça, tá? Adequava-se ao momento vivido naquele território, que buscava afirmar sua independência em relação ao Sacro Império. O que é Sacro Império, professor? Sagrado Império. Império ali comandado pela Igreja. Eles queriam essa separação, eles queriam essa independência na Suíça. Então eles viram na Reforma Protestante uma oportunidade. A gente vai ver alguns pontos diferentes, tá, do luteranismo no calvinismo, mas a ideia central é a mesma. Algumas cidades suíças passavam por um momento de efervescência comercial e parte significativa efervescência comercial e parte significativa da população não se sentia protegida, pelo contrário, via-se condenada pelas restrições ao comércio e ao lucro feitas pela Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica era contra o acúmulo de bens, ela era contra o lucro. Então, tá? Essa classe, principalmente os burgueses, né? Essa classe eles vão se unir à Reforma Protestante, porque na Reforma Protestante eles não vão contra o lucro, eles não vão contra a pessoa ficar rica, contra o acúmulo de bens, até porque eles acham que isso também é dádiva de Deus, tá? Aqui. A forte influência das ideias humanistas do renascimento cultural aguçou o espírito crítico dos suíços e contribuiu para colocar em xeque valores católicos. Por esses motivos, as ideias protestantes foram muito aceitas na Suíça. Foi com essa expectativa que em 1536 chegou a Genebra
um seguidor de Lutero chamado João Calvino. Calvino porque ele era calvo, o professor era careca, tem nada a ver com isso. Nossa, que piada bem ruim. Ele fugia das perseguições na França, que tinha uma maioria católica. Embora Calvino tivesse recebido influência da igreja luterana, ao longo dos anos criou as próprias regras que deram origem, em 1536, a uma nova igreja protestante calvinista. A exemplo do luteranismo, o calvinismo não aceitava a autoridade do Papa, rejeitava o culto aos santos e reconhecia 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O que é o batismo e a Eucaristia, professor? O batismo é aquele reconhecimento, tá? Ele pode ser tanto por imersão como por aspersão nas águas ali, né? A Eucaristia, a hóstia, enfim, o vinho, tá? Calvino pregava ainda a existência da predestinação. Lembra que eu falei para vocês sobre a predestinação calvinista? Como que era, professor? Uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, você já tem o teu destino predestinado por Deus. Quando você nasce, você está predestinado ou à salvação ou à perdição. Ou seja, você nasce e leva uma vida torta, leva uma vida toda errada. Isso eu já falei na aula para vocês. Porém, lá no final da vida você se arrepende, tá? E aí você ganha a salvação divina. Você leva uma vida certinha, mas lá no final da vida você errou e você perdeu sua salvação, tá? Então isso é a predestinação absoluta que os calvinistas pregavam. Presta atenção, predestinação, a salvação e a condenação da alma pela vontade divina. Nada do que as pessoas fizessem adiantava para mudar o caminho definido por Deus. Se uma pessoa estivesse entre seus eleitos, aqueles que seriam salvos, teria uma vontade natural de fazer o bem, de auxiliar quem precisasse. Tais ações demonstrariam sua eterna gratidão pela escolha de Deus, revelando que foi realmente merecedora dela, tá? Ao contrário do que pregava a Igreja Católica e mesmo a Igreja Luterana, tá? Calvino afirmava que o trabalho... Eita, vou ter que desligar aqui, gente. Espera aí só um pouquinho, tá? Aqui, pronto. Afirmava que o trabalho para obter lucro e riqueza era uma atitude aprovada por Deus. Também condenava a preguiça e havia na miséria um forte pecado. Meu Deus do céu, gente. Adivinha quem que tá mandando agora? São 7h34 da manhã, madruga, mandando mensagem para mim sem parar. Bem na hora da gravação do meu vídeo. Pô, madruga. Os burgueses de Genebra se identificaram com a nova religião. Essa cidade suíça era um grande centro comercial da Europa do século XVI. A burguesia local finalmente via o trabalho, a busca pelo lucro, a vontade de poupar e acumular riquezas justificadas pela religião, coisa que a Igreja Católica condenava até então, tá? É importante lembrar que até então a burguesia era discriminada pelos católicos e até pelos luteranos, e sempre encarada como pecadora. Até os luteranos, tá, gente, discriminava a burguesia, achava que a burguesia era uma classe de pecadores. Agora o calvinismo acolhe essa classe, então eles vão ganhar o apoio dessa classe social que está em ascensão, que está crescendo, que é a burguesia. Em 1541, Calvino tornou-se dirigente político e religioso da cidade de Genebra. Passou a impor uma rígida disciplina de hábitos e costumes, valorizando o trabalho e condenando
a diversão. Olha que ruim, uma cidade que as pessoas só trabalham, mas não se divertem, gente. Para garantir que essa disciplina fosse obedecida, criou o consistório, um órgão de controle da política, da economia e dos costumes, tá? A rigidez calvinista. Vamos ver como que ele era duro aqui, ó. O consórcio tinha como função principal fiscalizar a moral pública e particular. Essa função era cumprida não somente por meio da punição do comportamento antissocial, mas também por uma devassa constante na vida particular de cada indivíduo. Uma comissão de consistório visitava cada casa sem aviso prévio. Olha, gente, a fim de investigar os hábitos dos moradores, dançar, jogar cartas, ir ao teatro, trabalhar ou divertir-se no dia do Senhor. Tudo isso era punido como obra de Satanás. Ou seja, o consistório, ele não avisava as pessoas, tá? Ele chegava de supetão, ele chegava de repente, blum, e entrava na sua casa, tá? De repente. Para quê? Para pegar no flagra todas aquelas práticas que eram contra aquilo que o calvinismo pregava, tá? Gente, até hoje, muitas igrejas condenam o jogo de cartas, tá? De baralho ali, até dançar, condenam coisas assim que, né, muitas das vezes não tem nada a ver com religião, e eles condenam, mas é uma herança, tá? Lá dessa época. Então, até hoje, até nos dias atuais, dentro da igreja, essa prática de condenar, tá? Mas então eles chegavam de repente na casa das pessoas e ali eles pegavam as pessoas no flagra, tá? Ó, o calvinismo não ficou apenas na cidade de Genebra, difundiu-se por diversas regiões da Europa Ocidental, onde as atividades de comércio eram intensas. Muitos calvinistas foram para a França, Inglaterra, Escócia e até mesmo para outros continentes, como é o caso do Brasil. Mais tarde, né, gente? O calvinismo deu origem a outras denominações, e essas denominações chegam no Brasil e estão presentes até hoje na sociedade. Quer ver? As várias denominações calvinistas, as várias igrejas calvinistas. Os calvinistas da França foram chamados de Huguenots. Os da Inglaterra, de puritanos. E os da Escócia, de presbiterianos, que hoje é uma das igrejas mais presentes no Brasil. A igreja presbiteriana. Toda a ramificação da igreja presbiteriana do Brasil, presbiteriana renovada, vem do calvinismo, tá bom? Então os presbiterianos, eles vêm do calvinismo. Muitas outras igrejas no Brasil vêm do luteranismo. Os puritanos que foram perseguidos na Inglaterra fugiram para a América do Norte, onde fundaram as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos, gente, vocês não entendem, mas os Estados Unidos é tão religioso daquela maneira. Justamente porque foram os puritanos que fundaram ali as 13 colônias e que originaram ali nos Estados Unidos. Hoje, a maior potência mundial, só sendo ameaçado pela China. Tarefa para os meus lindos. Atividade 4, que está na página 161, tá? Atividade 4, página 161, A e B. Atividade 4, página 100, vou até marcar aqui, 161, A e B. Não deixem de fazer as tarefas, tá? Porque agora está sendo rigoroso, nós temos uma planilha e nós vamos anotar todos os alunos que não estão fazendo as atividades, que não estão participando das lives, e isso vai ser fiscalizado com rigor. Então, gente, participe,
tá? Assistam as minhas aulas gravadas, participem das minhas lives, façam as tarefas de história. Ó, beijinho no coração de vocês. Até a nossa live de hoje com o luteranismo. Aquele beijo no coração de vocês e fui!